Tássio Lohan para nos explicar essa história toda. Nessa terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão contra um esquema de fraudes financeiras. Os alvos são ligados ao Banco Digimais do bispo evangélico Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. E nessa quarta-feira, a coluna do Tássio, que está aqui já com a gente, revelou várias acusações, rombos e valores bilionários do banco. E o Tássio vai contar para a gente os detalhes. Bom dia, Tássio. Bom dia, Natália, tudo bem? Então, o banco do Edir Macedo, né, o Digimais, foi alvo dessa operação aí nessa terça-feira, e a gente aí fez um levantamento em relação aos CDBs. Por que os CDBs? Porque, segundo a Polícia Federal, o Digimais operava do mesmo jeito que o Master em relação aos CDBs, então oferecia CDBs com uma taxa ali muito atrativa, né? No caso do Digimais, chegava a 140% do CDI. Para quem entende investimento, sabe que essa é uma taxa bastante atrativa, bastante alta ali, e ao mesmo tempo que operava desse jeito, né? Justamente ali para tentar também atrair essa liquidez, né? Criar essa liquidez ali dentro do banco, estava ali numa outra mão operando fraudes, coisas nesse sentido, né? A gente fez esse levantamento aí mostrando a partir, na verdade, das demonstrações financeiras do Digimais. Então, de 2017 até 2025. Em 2017, o banco tinha mais ou menos 600 milhões de CDBs que eram ali ofertados ali ao público. Já era um valor alto, mas isso foi crescendo ano após ano. A gente mostra essa evolução ali ano após ano nessa matéria e chegou a 8 bilhões e meio de reais em 2025, que é o ano o valor disponível mais recente, né, dessas demonstrações financeiras, chegando a 8 bilhões e meio de reais. E aí chama a atenção nesse contexto justamente por isso, né? Enquanto o banco crescia com esse valor com essa taxa de CDBs a 140%, oferecendo isso, numa outra mão estava o banco aí sendo investigado por justamente gestão fraudulenta, inserção de dados falsos nas próprias demonstrações financeiras e ali maquiando ali um rombo que pode existir, que segundo a Polícia Federal existe, né, dentro do Banco Digimais, para a população, para os investidores, operando dessa maneira parecida com o Banco Master do Daniel Vorcaro, Natália. É isso. Assim que a gente começou a ler as matérias aqui da coluna da Mirelle Pinheiro, foi a primeira colunista que deu a operação da Polícia Federal. Depois outras matérias vindas também da redação de São Paulo, do Metrópolis.com, a gente já destacava isso, o quanto o método de operação é muito parecido com o do Banco Master, do Daniel Vorcaro, ali dentro de tudo que o Banco Central identifica primeiro e aí avisa o restante das autoridades que precisam ser avisadas para que essas operações acontecessem, assim como a Compliance Zero. E isso aconteceu também no caso do Digimais. O Banco Central faz essa primeira... levanta esse alerta, né? Começa a piscar ali a luzinha vermelha de que o Digimais realmente tem um histórico de problemas. E aí, ontem a gente encontra com a Operação Miragem, que mira justamente essas pessoas todas, administradores do Digimais, que é esse banco bastante importante, com um número aí de clientes importante, e principalmente gente que estava ali acompanhando o trabalho do Edir Macedo, que frequentava a igreja dele, a Universal, enfim. Mas isso chama muita atenção, o quanto parece bastante o esquema do Daniel Vorcaro com o Banco Master, né, Tássio? Exatamente, Natália. E aí tem um outro detalhe importante aí dentro dessa reportagem, que em um dos documentos, o Banco Digimais explica como que ele vendia esses CDBs, e ele ali detalha que ele precisava de parceiros, né, instituições parceiras para vender esses CDBs. Ele lista 6 instituições parceiras que vendiam esses CDBs ali, que segundo a Polícia Federal, são os CDBs atrativos, né, 140% ali do CDI, mas que por trás ali estava uma fraude que, inclusive, eu não estou aqui nesse assunto, né, mas dentro desse esquema aí fraudulento, é aquela história de que oferece CDBs atrativos, o banco quebra e o FGC paga, né? Então, é isso que aconteceu
com o Banco Master, né? Ofereceu CDBs super atrativos, quebrou, e a GC, né, que ali é um fundo operado ali pela instituição financeira, né, pelo Sistema Financeiro Nacional, de uma maneira geral, está pagando. É isso que aconteceu, por exemplo, com o Banco Pleno, é isso que aconteceu com o Eubank, e é isso que provavelmente vai acontecer com o Digimais. O Digimais ainda não foi liquidado pelo Banco Central, vale ressaltar, mas tudo encaminha para que isso aconteça, né? Até porque a operação da Polícia Federal foi baseada em documentos do Banco Central. A gente demandou o Bacen para saber se existia alguma estimativa de quando isso poderia acontecer, mas eles ainda não responderam. Mas esse ponto aí talvez seja interessante. E durante essa operação, né, que o Dimais conta com instituições parceiras, o banco listou no documento quais são essas instituições parceiras. Tem a XP Investimentos, que também ofereceu CDB do Banco Master. Tem a Água, tem o Nubank, por exemplo. E aí chama a atenção que também a U como instituição parceira. E aí chama a atenção por quê? Porque quando estourou o escândalo do Banco Master, o CEO do Itaú foi a público criticar todas aquelas instituições que estavam oferecendo CDBs do Banco Master, né? Porque o Itaú não tinha oferecido CDBs do Banco Master e o CEO do Itaú estava ali cobrando responsabilidade dos coleguinhas, né, vamos dizer assim, sobre essas questões, dizendo que o Itaú fazia um grande compliance antes de vender as coisas para os clientes e tudo mais, mas agora a gente vê o nome do Itaú associado aí a essa fraude do Digimais e ressaltando uma fraude com nariz, boca, focinho do porco, né? Como dizem aí o ditado, né? Tem os mesmos traços do Master e aí o Itaú oferecendo, né, esses CDBs aí do Digimais, Natália. É isso, Tássio. Essa é uma outra similaridade ao Banco Master, que são, claro, ao longo desses próximos dias que vão suceder depois da primeira fase da Operação Miragem. A gente diz primeira fase porque muito provavelmente teremos outras pela frente, né? Isso só está começando. A gente vai descobrindo outras instituições financeiras que eram utilizadas, muitas vezes faziam parte do esquema, outras vezes pode ser que não. Isso tudo vai ser investigado pela Polícia Federal, mas que precisavam, o Banco Digimais precisava de outras instituições financeiras para continuar fazendo seus esquemas criminosos, assim como aconteceu com o Banco Master, que o Tássio também fez esse lembrete. É isso, tem muitos traços que lembram a mesma história. E, claro, as pessoas também, né, Tássio, vão ficando cada vez mais chocadas da quantidade de fraudes que existem parecidas e que a gente não fazia ideia, né? Mas para o sistema financeiro, eles reconhecem isso facilmente, né? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas descobrem, dificilmente passa totalmente despercebido. Mesmo com todos esses esquemas, né? Utilizar várias instituições, várias empresas para demorar para chegar no nome de uma pessoa só. Outra similaridade com o caso do Banco Master, né? O esquema ali do Daniel Vorcaro, com várias empresas, às vezes era difícil de chegar no nome dele, mas se chega. Tá certo, Tássio Lohan trazendo os detalhes também dos desdobramentos sobre a operação que aconteceu ontem, e a gente vai seguir acompanhando, né, Tássio? Valeu. Valeu, muito obrigado, Natália. E vamos continuar falando